Boa tarde, gente. Nossa aula de hoje vai ser relacionada às questões da democracia racial. Em 1930, dentro de uma construção de uma identidade nacional, na tentativa de trabalhar uma identidade nacional que valorizasse a interação social entre as diferentes etnias, essas que são as formadoras da população brasileira, desenvolveu-se uma nova forma de ver essa questão racial, uma nova perspectiva, um novo olhar. E teve como base, como expoente, um dos expoentes principais, Gilberto Freire, que era sociólogo, antropólogo e historiador. Era pernambucano e é considerado um dos mais importantes estudiosos, pesquisadores da cultura e da identidade nacional brasileira. Sua principal, assim como base, a principal contribuição foi a questão da discussão sobre as relações raciais e a interpretação do Brasil como base nos aspectos positivos da miscigenação. Ele rompeu muito aquela questão das teorias racistas que predominavam, no século XIX. Bom, Freire, seus estudos foram baseados, sobre a mestiçagem e sua visão na convivência racial harmoniosa no Brasil. Ele era otimista com relação a essa realidade brasileira. Ele imaginava uma nacionalidade marcada pela miscigenação de 3 raças. Ele realmente dizia sobre a importância dessa miscigenação formada por 3 raças, certo? Essa forma dele olhar a situação da racial no Brasil despertou interesse da elite política, intelectuais, pesquisadores nacionais e internacionais. Ou seja, um cenário marcado por uma ascensão. Nesse período, existia um cenário marcado pela queda do nazismo. Então, de uma certa forma, em 1950, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, passou a financiar estudos sobre o caráter positivo das relações raciais no Brasil. Observem bem aqui, isso aqui, ó. A democracia só será uma realidade quando houver, de fato, igualdade racial. Quando houver igualdade racial no Brasil, e o negro não sofrer nenhum tipo de discriminação, de preconceito, de estigmatização e segregação, seja em termos de classe, em termos de raça. Por isso, a luta de classes para o negro deve caminhar juntamente com a luta racial propriamente dita. É a mais pura verdade. Eu tenho visto muitos questionamentos. E esta semana eu vi um representante político brasileiro falar, por exemplo, que no Brasil não existe racismo. Aí eu levanto essa pergunta para vocês. Vocês acreditam que no Brasil existe racismo? Por quê? A democracia racial, olha bem aqui como eu coloquei, ó. A democracia racial é o estado de plena igualdade entre as pessoas, independente de raça, cor ou etnia. Ou seja, a democracia racial é o estado de plena igualdade entre as pessoas, raça, cor e etnia. Só que hoje, apesar a gente fala muito na questão do fim da escravização, da condenação de práticas e ideologias racistas, mas eu queria perguntar, realmente existe uma democracia racial no Brasil? O que vocês acham? Porque eu acredito que não. Existe esse abismo, coloquei bem aqui, existe um abismo que segrega populações negras, indígenas, aborígenes da população branca. Existe esse distanciamento. A gente não pode dizer que essa democracia racial ela existe no nosso país e que as leis são cumpridas. As leis realmente são cumpridas, mas elas são cumpridas porque acontece alguma coisa. Então,
para que você tenha um ato onde a lei vai ser cumprida, é porque aconteceu atitudes, né, que não deveriam. Então, a pergunta é essa: o Brasil é um país racista? É sim. Quando falamos em democracia de sentido amplo, nós não estamos falando, veja bem o que eu coloquei aqui, ó. Nós não estamos falando da participação política, mas estamos falando também da igualdade de direitos, igualdade social, igualdade racial e liberdade garantida a todas as pessoas. Então, no Brasil nós não temos isso. Nós não temos igualdade de direitos, nós não temos igualdade social, racial, e nem ocorre, e nem a liberdade é garantida de todas as pessoas. Isso é fato. A gente tem que observar bem, porque, democracia racial seria pensar em uma sociedade em que todas as pessoas, independente de sua origem étnico-racial, de cor, de sua pele, fossem livres e que todos tivessem direitos iguais. E nós sabemos que não é assim que funciona. Nós sabemos que, fugindo um pouco da questão racial, nós sabemos que no Brasil existe, como é que se diz, uma divisória, né, entre pobres e ricos, brancos e negros. Então, sendo realista e avaliando, a gente pode observar que realmente tá bem aqui, essa democracia racial não existe no nosso país, certo? É por isso que vocês observam que existem, por exemplo, a ONU, a Unesco, como eu acabei de falar, que procuram, né, enfatizar a igualdade de direitos de todos os seres humanos. Elas tentam realmente essa, como é que se diz? Essa luta. Eles têm essa luta de, como é que se diz? Colocar todos por igualdade de direito, né? Independente da sua raça, da sua cor, da sua religião, da sua nacionalidade, do seu gênero. Nós sabemos que existem muitos preconceitos. Existe o preconceito de cor, existe o preconceito de raça, o religioso também, ele é muito forte no Brasil, o de gênero também. Eu ouvi uma pessoa dizendo que o Brasil está muito aberto para as questões das diversidades, né, de gênero. E, friamente falando, o Brasil é um dos países que mais, como é que se diz, causam danos aos nossos homossexuais. O Brasil é um país homofóbico, o Brasil é um país racista. E é importante a gente trabalhar esses contextos, porque é a melhor forma de vocês poderem entender realmente o que acontece, de vocês tentarem ver que todos somos iguais, independente das nossas diferenças. Olha bem aqui, de acordo com o artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Olha só o que ela diz. O reconhecimento desses direitos por parte da ONU consiste num papel muito importante, não só na questão da democracia racial no mundo, mas como outros problemas, outros preconceitos, outras discriminações que existem pelo mundo, certo? É muito importante a gente observar. E observe o que diz a Constituição brasileira com relação a isso também, Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Apesar de não ser dito claramente as questões étnico-raciais, nós sabemos que não precisa.
Nós sabemos que isso bem aqui, ó, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, deixa bem claro, fica bem claro que a discriminação racial não é permitida, que a discriminação religiosa, a discriminação social, a discriminação de gênero, elas não são permitidas. É crime. Nós sabemos que é crime. Nós sabemos que racismo é um crime e que é punido por lei. E nós sabemos também que esses documentos aqui, ó, são ferramentas muito importantes para a construção dessa democracia racial. Mas não basta só a lei, porque a lei ela vai ser cumprida. É preciso que se trabalhe muito essa temática. É preciso trabalhar e observar a questão do racismo estrutural. O racismo estrutural está bem aqui, ó. O racismo estrutural está bem aqui. É o que segrega negros e brancos. É o que faz a separação de classe social. Certo? Infelizmente, no nosso país, o negro tem muito mais dificuldade nos serviços básicos de educação, saúde, segurança, o próprio emprego. Tá entendendo? Então, é necessário que a gente tome as medidas. Na história se usa muito isso aqui, ó, reparação histórica. No decorrer do tempo, tanto na filosofia, na sociologia, se fala muito em reparação histórica. E é necessário que exista, sim, uma democracia racial. Mas para isso não basta só ter leis, precisa também um trabalho de conscientização. Olha isso aqui que eu achei interessante. Existe democracia racial no Brasil, que eu acabei de falar para vocês? Automaticamente, olha o que eu respondi. Não. Não existe democracia em lugar nenhum do mundo. Por isso que a gente chama de mito da democracia racial. Certo? É claro que eu até destaquei aqui, né, que nos Estados Unidos, na Europa e na África, o racismo é muito pior que no Brasil. A gente não pode comparar. É muito pior. Era muito interessante que vocês procurassem ler sobre esse antropólogo bem aqui, ó. Kambendele Munanga. Ele é congolês. Ele é naturalizado no Brasil, né? E é um dos maiores antropólogos brasileiros. Olha o que ele diz. A democracia só será uma realidade. Olha que interessante. Só será uma realidade quando houver, de fato, igualdade racial no Brasil. E o negro não sofrer nenhuma espécie de discriminação, de preconceito, estigmatização. Eu já tinha falado, não é isso para vocês? Então, no Brasil, não existe democracia racial. O racismo estrutural brasileiro é um impedimento para que haja uma ascensão social dos negros. Para que acabe essa questão de distinção de classe social. E esse racismo estrutural, ele está muito enraizado na sociedade. Ele está muito preso nos valores da sociedade brasileira. Então, crianças, vejam bem essa pergunta. O que é o mito da democracia racial? Se eu acabei de dizer que a democracia racial não existe no Brasil, no mundo inteiro, é porque, olha o que eu coloquei aqui. É muito triste, mas é uma lenda. É uma lenda. Democracia racial não existe. Então, por isso que se trata da questão do mito da democracia racial. Essa visão de convívio harmonioso entre as raças foi desconstruída por um estudioso chamado Florestan Fernandes. Era um sociólogo paulista. Ele participou de muitas pesquisas financiadas pela Unesco e ele desconstruiu essa visão harmoniosa das raças. Ou seja, ele deixou bem claro que o Brasil não tem democracia racial. Se não tem democracia racial,
Estamos falando de um mito, certo? Agora, olha só, boa parte do senso comum afirma que no Brasil não há racismo, que nele tem uma democracia racial, que você não pode comparar com os Estados Unidos, por exemplo. Mas nós sabemos que não é bem assim, não. O racismo existe, o racismo está bem presente, o racismo está na cara de todos os brasileiros. Você pode ver, eu acho que não tem uma pessoa que nunca tenha vivido, presenciado um ataque racista. Pois olha, gente, no Brasil, as populações indígenas, afrodescendentes e mestiças continuam sendo tratadas de forma preconceituosa e desigual. Isso confirma as críticas de Florestan Fernandes ao tratamento da questão racial. Mas nós temos que analisar bem aqui que Gilberto Freire, como estudioso da sociologia e da antropologia, ele dizia o seguinte, né? Que apesar de situar-se no período pré-científico da sociologia brasileira, o pensador pernambucano, ele dizia o seguinte, que existe uma relação, olha só, existe uma relação cordial entre senhores e escravos do período colonial. Ou seja, o que existe é a herança dessa relação cordial. Ele também deixa bem claro, bem aqui, ó, que pode-se constatar que no Brasil existe uma grande miscigenação entre negros de origem africana, brancos de origem europeia, índios nativos, e que no final de tudo existe apenas uma relação de conveniência, muitas vezes disfarçada na realidade. A prática social é bem diferente. Então, eu quero que vocês tomem muito cuidado com isso. E, ó, esses autores bem aqui são importantes. Cambé de Elemunanga, Florestan Fernandes, Abdias do Nascimento, Conceição Evaristo e, claro, o que nós estávamos falando, que é Gilberto Freire, são importantes representações que desmistificam a ideia da existência de uma democracia racial no Brasil. Os trabalhos deles deixam bem claro que a democracia racial nada mais é do que um mito. Essa é a nossa aula de hoje e bons estudos e até o nosso próximo encontro.